O Coma surge, a ideia do Coma, ela surge em 2016, de uma necessidade que a gente tinha de fazer algo em Brasília que pudesse fazer com que artistas daqui tivessem a oportunidade de estar num festival que pudesse apresentá-los para outros mercados, né? A ideia do Coma, ela surge numa visita não, eu fui tocar com a minha banda, o Trampa, no South by Southwest, que é um festival gigantesco que acontece no Texas, junto com o Scalene. Então a gente foi em 2016 e a gente ficou encantado com o festival, que era um festival que tinha 900 artistas do mundo inteiro, né? E era um festival que essencialmente ele traz novidades, né? Você vai ver muita coisa, se você for no festival, você vai ver muita coisa que vai acabar fazendo sucesso depois. A Lady Gaga tocou lá, por exemplo. E é um festival que também tem uma parte de conferência, palestras, e a gente ficou encantado. E eu conversei com o Diego, que é um produtor musical aqui, que era produtor do Trampa e do Scalene, e que é sócio do Coma, e falei, a gente tem que fazer um negócio desse em Brasília. Começa aí a ideia de fazer o Coma, criar alguma coisa na cidade que pudesse unir todas essas questões, a música, então o entretenimento, a vitrine, principalmente para os artistas da cidade, porque a gente entende que a gente tem muito talento aqui, então a gente queria ter essa vitrine. Depois buscando uma referência que foi o Primavera Sound, que é um festival que nasceu em Barcelona. A gente foi para Barcelona conhecer o festival, que também tem essa pegada de conferência e de artistas novos. As condições de Barcelona eram mais parecidas com Brasília do que as de Austin, que era a nossa outra referência, porque lá eles fazem num parque, e em Austin é mais na cidade. Enfim, e a gente pegou essas referências, cozinhamos, botamos ali tudo na panela e criamos o Coma. E aí em 2017 a gente lança a primeira edição do festival, que foi ali naquele espaço entre a Funarte, aquele gramadão, e o Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Então o Coma começa com essa ideia de ser vitrine, mas aí ele vai para um monte de coisa, né? O Coma é todo pensado. Nada no Coma é por acaso. Nada a gente faz é por acaso. Acho que começa assim. Começar um festival do tamanho do Coma, todo mundo que faz, não é muito simples, né? A gente é meio louco, megalomaníaco, mas eu acho que isso faz parte do que a gente quer pra gente. Então, ele teve uma receptividade muito boa no início, no primeiro ano. Não foi o nosso maior público, mas já foi um público de, se eu não me engano, 7 mil no primeiro dia, 9 mil no segundo dia, então já 8 mil no segundo dia, então já foi um público bom. E ele é um festival, na realidade, para isso. O Coma não é um festival para 40 mil pessoas, porque ele não tem vontade de ser, a gente não trabalha para ser, né? Então a receptividade do público que a gente queria atingir, que é o público que consome música autoral, que consome novidade, claro que a gente também mesclava isso com artistas renomados, mas que tinham um perfil que dialogasse com as novidades que a gente estava trazendo. Então nunca foi um festival que botou, por exemplo, um super cantor sertanejo. Ele trouxe Elza Soares. O último show da Gal Costa foi no Coma, em Brasília. O último show em Brasília, né, da Gal Costa foi no Coma. Você trouxe o Lenine, Alessi Brandão, Baiana System. Uma série de artistas, inclusive, que depois explodiram, mas fizeram shows no Coma antes de explodir. Felipe Ret, que hoje tem um
um cachê que está acima de 300 mil reais, a gente pagou 15 mil reais. Porque a gente tem essa coisa da curadoria procurar muito a novidade. Fora da cidade, mas dentro. 50% dos artistas do Coma precisam ser de Brasília. Isso é uma regra do festival. Mas uma coisa que o festival também mostrou é que era possível fazer um festival que fosse grande, mas que não fosse apertado. Que fosse grande e que acolhesse bem as pessoas que estivessem lá, que elas ficassem felizes dentro do festival. Então, o objetivo do festival é ser vitrine? É. Mas ele também tem um objetivo que é o cara que vai no festival tem que se sentir bem. O público precisa estar feliz lá dentro. Para ele estar feliz, ele não pode pegar fila. Então a gente pensou um festival no formato que ele não pegue fila. Para ele estar feliz, ele não pode estar apertado, ele não pode ter violência. Então a gente criou um festival que a gente pensa desde a pessoa que trabalha nele até a ponta, que é o consumidor, de uma forma que ele tenha uma jornada ali em que ele saia feliz e satisfeito de ter trabalhado ou de ter estado no festival. Então eu me lembro que uma das coisas que mais me deixou feliz, uma menina falou, tinha até absorvente no banheiro feminino. Eu falei, caramba, vocês botaram absorvente no banheiro feminino? Então a gente tem esse cuidado. O banheiro está sempre limpo, está tudo muito organizado, você não pegar fila. Você tem a gente tem uma equipe dentro do Coma, por exemplo, que fica rodando o Coma para identificar os problemas e não esperar os problemas chegar. Tem alguém bêbado, tem alguém com problema, tem alguém chora, tem alguém... A gente aborda. Claro que a gente treina essa equipe, mas a gente aborda para que a gente não espere o problema chegar na gente, mas a gente se antecipe a eles. Então a gente é um festival, o Coma é um festival que se preocupa muito com o público que está lá e com a experiência que ele vai ter ali. E eu acho que muita gente volta para o Coma já porque ele sabe que vai viver dias muito felizes ali dentro. Na realidade, que foi pro Coma e falou com um amigo meu que me contou que a frase dela, mas eu nunca esqueci, eu sempre falo isso nas reuniões do festival para quem tá chegando para trabalhar. A frase dela foi a seguinte: eu queria me sentir no Brasil como eu me sinto aqui dentro nesses 2 dias. Isso para mim resume. A gente brinca que o Coma é um laboratório de mundo. Então o Coma não é um palco e os artistas e o show. Não é isso. Ele tem isso, mas ele é o que a gente chama de laboratório de mundo, como a gente queria que o mundo fosse. Então a gente tenta transformar o Coma numa maquete ou num retrato do que a gente queria para o mundo. A gente quer amor, a gente quer um lugar sem nenhum preconceito. Então você vê isso desde o line-up até as pessoas que estão trabalhando e indo para o Coma. Então cultivar esse sentimento nas pessoas e fazer com que elas se sintam, né, dessa forma lá dentro, é o principal objetivo do festival hoje. Por isso que ele mudou de convenção para consciência, música e arte. Porque a gente prega muito isso e a gente faz o que a gente prega. E a gente sempre tenta melhorar nesse lugar. Muitos produtores começaram a frequentar, porque essa é uma coisa que a gente faz. A gente convida muita gente de fora, gente que faz festivais importantes no Brasil, que está nesse circuito artístico do Brasil. Então, quando a gente diz que a gente quer ser vitrine, não funcionaria se só a gente fizesse o show, porque tem 30 shows grandes aqui e os brasileiros vão, legal, mas se a gente quer ser uma vitrine nacional, a gente precisa que mais gente do que Brasília assista. Então a gente tem o costume de convidar muitos produtores
tanto do Brasil como de fora do Brasil, para que eles possam participar do festival, desde a parte da conferência a assistir os shows. Inclusive a gente às vezes tem momentos de showcases que são shows menores exclusivos para esses produtores. A gente faz isso com bandas novas que estão vindo para o festival, com artistas novos. Então, a partir dessa conexão que a gente promove dentro do Coma, a gente já viu muito artista de Brasília começar a circular e fazer turnês e em outras praças, tanto no Brasil como internacionais. A gente já mandou artista para a Colômbia, já mandou mais artistas para o Canadá, já mandamos artistas para o Chile, fora festivais como do Sol em Natal, festivais nacionais que são importantes, Goiânia Noise. A gente começou a fazer com que Brasília começasse a fazer parte de um circuito que ela estava alijada, né? Porque você não tinha festivais de Brasília para jogar. E nesse momento da música, a indústria da música mudou muito, né? Acabou CD, acabou disco, acabou gravadora praticamente. E as pessoas circulam, elas precisam muito de conexão para conseguir circular. Sem conexão não vai, sem contato não vai, sem você. Então a gente promove um ambiente que propicia isso para os artistas de Brasília. O que a gente sente falta dos artistas de Brasília ainda é uma profissionalização maior. Então os artistas que estão mais prontos, geralmente eles conseguem, mas ainda falta melhorar um pouco disso na cidade. O Coma ele tem uma preocupação muito grande com a questão do meio ambiente, da sustentabilidade e da inclusão. Então a gente tem um festival que, do ponto de vista de meio ambiente, se tudo der certo e está dando, ele vai ser o primeiro festival do Brasil a ter um selo, que é um selo internacional chamado Greener, que é o selo que comprova que ele é um festival 100% sustentável. É um selo que te dá algumas estrelas, né? Acho que 3 estrelas é o maior, ou 4, que você pode ter. E o consultor que está trabalhando com a gente disse que a gente já ganharia 3 estrelas, ia faltar a 4ª. A gente falou, não, a gente quer a 4ª. Então isso significa que a gente, desde o produto químico usado no banheiro químico, a questão do carbono zero, enfim, tudo isso a gente toma cuidado. Então não tem sujeira no Coma. Não tem nada no chão no Coma. Não tem lata no Coma. Vários festivais já praticam isso. A gente ainda vai mais. Então o material que a gente usa para fazer os palcos ou as sinalizações todas já viram bolsa. A gente recicla tudo. A gente tem um cuidado enorme com a questão da sustentabilidade. Um cuidado enorme com a democratização. A gente tinha feito uma escolha de local que propiciava um acesso mais fácil. A gente teve que sair desse local, ir para um local de acesso, digamos, de transporte mais difícil, mas que a gente conseguiu abaixar o preço. Como é um festival que você paga na prática R$15, que é a meia. Não existe nenhum festival com os artistas que a gente traz, com a estrutura que a gente faz no Brasil, que cobre isso. E isso tem um porquê. A gente quer que as pessoas tenham acesso ao festival. Então, como não é um festival, óbvio que a gente não pode ter prejuízo, eu estou falando como empresário do setor, mas ele não é um festival que visa o lucro a qualquer custo, ou só o lucro, porque eu não vou também criticar meus companheiros de profissão que precisam até porque a gente tem outros afazeres além do festival. Então a gente pode ter um festival em que a gente ganhe no consumo. E o consumo, que seria bebida, comida, ele é um consumo que cobra muito menos do que a maioria dos festivais também. Então, como, por exemplo, na edição de 2023, 22% do público era do plano piloto, 78% do público era de fora do plano piloto. Apesar da dificuldade que se tem um pouco de chegar no CCBB.
terceiro ponto é o acolhimento que a gente dá para o público lá dentro, que é o que eu estava falando, desde o cara não pegar fila ao PCD. A gente trabalha com várias entidades de PCDs e eles chamam o festival, já chamaram o festival de Disneylândia do PCD, porque o primeiro PCD não para, e ele pode levar um familiar com ele ou namorado, o que ele quiser, de graça. Tem estacionamento próprio, a gente cria todo um circuito para ele lá dentro, porque geralmente é no gramado, então todos os nossos cardápios têm braille, todas as nossas identificações têm áudio, descrição, a gente tem todo o cuidado, e além disso a gente vai além, a gente tem um trabalho com essas entidades e que todo ano a gente contrata entre 70 e 80 pessoas com algum tipo de deficiência que trabalham e são capacitadas no corpo. Então o nosso trabalho com esse público, ele não é só um trabalho de ter uma acessibilidade de verdade, né? Porque a lei te obriga a dar, mas a gente não faz o mínimo que a lei pede, a gente vai muito mais além, porque a gente quer e porque faz parte do nosso DNA. Mas a gente foi mais além ainda, né? Então eles fazem parte da construção disso, porque se a gente quer um festival que represente o que é o mundo que a gente quer viver, a gente precisa ter essa diversidade no público e na equipe. A diversidade que você tem no Brasil, você tem na equipe do Com, que é inclusive uma equipe formada por mais mulheres do que homens. Como é o país tem mais mulheres do que homens. Então a gente tem essa diversidade na equipe, então a gente tem os PCDs, trans, preto, branco, amarelo, tudo você tem na equipe. Tudo você tem na equipe, porque é isso, é o mundo que a gente quer viver. Então, eu acho que a gente impacta nesses pontos principalmente, mas a gente impacta com prática. Isso é uma coisa que a gente quer ter, né? A gente não é impactar porque a gente é obrigado. Eu tenho que fazer a rampa para o PCD assistir o show, tá? A gente faz a rampa, faz o caminho, faz o áudio descrição, a gente cria uma série de coisas para que ele se sinta acolhido, né? O Coma é muito isso, é acolhimento. Nasci em Recife, mas eu cheguei aqui com 3 anos de idade, tenho 45, então eu só não digo que eu sou brasileiro porque eu também amo ser pernambucano. Então eu sou brasiliense e pernambucano, eu amo Brasília, é uma cidade que eu quero viver a vida aqui. Se tiver que morar fora é uma coisa pontual, mas aqui é a minha casa. Eu acho que Brasília é uma cidade precoce na realidade, mas eu também acho que é uma cidade que não aproveita como deveria as construções que ela faz, do ponto de vista cultural. Porque ela é uma cidade que vem gente do Brasil inteiro para construir, então isso é muito legal, que você tem um pouquinho de cada lugar do país, mas que muito cedo começou a produzir cultura de qualidade, eu digo produto cultural, música, teatro. A gente tem muita coisa boa na cidade, de verdade. Um exemplo é a década de 80 com rock and roll, que as principais bandas da história do país saíram daqui e deram o apelido da cidade de capital do rock. A gente tem um potencial histórico, por exemplo, com o rock brasileiro, que a gente mal explora. A gente, aliás, esquece praticamente da existência dele. E às vezes quando você fala nisso, os outros falam, não, mas Brasília também é samba. Não, tudo bem, ninguém é contra o samba. Tem muito samba legal em Brasília. Aliás, o Menos é Mais é daqui. É hoje uma das maiores bandas de pagode do Brasil. Muito legal. Mas Brasília nunca vai ser a capital do samba. A capital do samba é o Rio. E ninguém vai tirar isso do Rio. Porque isso foi uma formação cultural. Então, uma cidade tão jovem, que vai fazer 65 anos no ano que vem, produz o que ela produziu culturalmente, que foi tão importante para o país,
que tanto holofote para cá e a gente não consegue entender isso como um ativo da cidade. Então acho que Brasília produz muita cultura boa, mas a cidade, e isso parte desde os governantes até a própria cidade, isso é cultural, isso é uma coisa que a gente tem que mudar, né? Ela não enxerga isso como um ativo da cidade. A gente não celebra a nossa cultura aqui, ainda como deveria. Cultura gera riqueza. 4% ou 5% do PIB brasileiro é indústria criativa. E a cultura é a válvula mestra, propulsora da indústria criativa. O Coma ele está amadurecendo, né? A nossa ideia agora é, se tudo der certo, conseguir ter edições do Coma fora da cidade também. Mas isso é um passo que a gente está calculando para dar. É sempre estar melhorando esse mundo que a gente quer ter, que a gente tem nesses dias de festival. Então a gente sempre acha que dá para melhorar a experiência das pessoas lá dentro. A gente vai continuar com a característica do nosso line-up de trazer muita novidade, mas talvez trazer alguns maiores também e levar esse conceito do Coma de democratização do acesso, de sustentabilidade, de acolhimento, de laboratório de mundo para outras praças, ou seja, para fora de Brasília. Isso vai ser bom para Brasília, porque é um produto da cidade que vai acabar abrindo porta em outros lugares. Isso vai ser bom para o projeto. Acho que esse é o próximo passo que a gente está construindo com cuidado, mas está sendo bem construído pelo festival.